2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. É bem conhecido esse texto. A gente já começar a falar sobre a Escritura, né? Inspiração da Escritura. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então. Diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí, gente. Vamos orar, né? A gente dá início a esse estudo. Santo Deus, agradecemos por esta manhã maravilhosa, qual a sua igreja se reúne para aprender mais de Ti. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dar capacitação, entendimento, para compreender cada vez mais, ó Pai, a Tua palavra, como o Senhor, ó Pai, arquitetou, fez e orientou o Teu povo, ó Pai, para escrever as Tuas sagradas escrituras, trazê-las a nós para que a gente possa aplicar cada conceito na nossa vida diária. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Hoje, então, a gente começa na questão da bibliologia. Como eu falei para vocês, né? Minha irmã Fran pediu, né? Tem que ser prezinho, né? Então a gente vai nas mínimas coisas para vocês, né? A gente vai caminhando bem devagarzinho, né? E lembre-se, se tiver dúvida, pergunte, né? Se tiver alguma dúvida, não fique sem perguntar, não saia daqui sem entender, né? Então a gente hoje vai trabalhar um pouquinho da base. Qual que é a base? Né? A Escritura. É o alicerce que vai sustentar toda a nossa vida. Né? Tanto que eu até falei para vocês, uma doutrina errada, uma compreensão errada, né, vai levar você a uma prática errada. Lembra disso que eu falei na última aula para vocês? Então, uma heterodoxia, que a gente fala, né, uma doutrina errada, vai levar você a uma heteropraxia, que a gente fala, né, ou seja, uma prática errada. Porque, como eu falei, a doutrina não fica no campo das ideias, ela desce para as mãos, desce para os pés, vai mover sua ação. Então, hoje a gente vai trabalhar a questão aí da bibliologia, ou seja, a doutrina da Escritura. Como ela foi formada, como ela chegou até nós. Teve algum livro que ficou de fora, né? Quais são o número dos livros inspirados por Deus? Nós vamos passar por tudo isso. Como foi formada, como foi criada, quem escreveu, tal, por que ficou livro de fora. Vocês sabem que ficou um monte de livro de fora, né? Por quê? Então, nós vamos chegar lá, irmã. Eu só quero saber que você sabe, né? Mas ficou um monte de livro de fora, né? Tem mais, né? O irmão falou certo, ela tem a mais. Por que tem livros a mais na Bíblia Católica? Nós vamos ver hoje aqui também, se eu não me engano. Então nós vamos aprender tudo isso, todas essas coisas. Por que ficou livro de fora? Qual é a totalidade dos livros inspirados? Porque a gente viu aí, toda a escritura é inspirada, certo? E ela é útil para a orientação do povo de Deus, para o povo de Deus caminhar. Então é isso que nós vamos ver, né? Porque tem que lembrar que a Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. Ela que guia a nossa prática, lembra? Ela que guia a nossa fé. Tanto que eu até falei para vocês na última aula. A gente tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Então a gente vai descartar experiências humanas, revelações aí, pseudo-revelações que o povo diz que tem, né? E guiar a igreja. Tanto que eu dei aquele exemplo para vocês lá do pastor Glauber, né? Carequinha e tal, a irmãzinha lá, foi lá, teve a oportunidade e fez tudo aquilo com a igreja, né? E isso destrói a igreja. Porque a escritura não é o padrão que guia, que orienta a igreja. Né? Por isso que a gente só fica na escritura, né? Tá certo? Então hoje a gente começa então a bibliologia. E o que é bibliologia? Quem sabe? Quem sabe? Tem que ler? Não, não pode ler, né? Eu queria ouvir vocês, né? Que nem bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. E um dos pontos mais altos da bibliologia é a exposição milagrosa de como ela é formada e de como ela chegou até nós, né? Porque a Bíblia não foi assim, gente. Deus lá escreveu no céu, caiu lá assim, a pessoa achou, e tal. Nós vamos ver a questão humana. E Deus usou homens para escrever a escritura, né? E Deus privou esses homens de errar nessa questão. Só que Deus não como é que fala assim, não pegou assim, não foi uma possessão
Ou não foi que no kardecismo, né, que a pessoa lá, acho que é taquigrafia, né, que o cara começa a escrever, psicografia, né, fica lá escrevendo. Não, não foi assim. Deus usou as faculdades humanas, Deus usou os problemas da época lá para os apóstolos ou aqueles que escreveram a escritura para orientar o seu povo. A gente vai passar por tudo isso aí. Esse livrinho aí que eu dei para vocês, ele é excelente para falar dessas coisas, né? Tanto que ele vai fundamentar a questão dos credos e confissões que eu falei para vocês. Vocês lembram que eu falei que os credos e confissões são barreiras para evitar que a gente caia em erro, né? Que são paredes da ortodoxia, né? E procede da escritura. Então isso é maravilhoso. O vocábulo Bíblia, de onde veio? De onde veio essa palavra, Bíblia? O que vocês acham? Bíblia Conjunto de livros? Isso, olha, o irmão ali já aprendeu bastante, já, né? Ele fez labri, gente, é por isso que ele manda. Não, mas Isso exatamente, que nem... Tá frio? Tá frio? Que nem o vocábulo Bíblia, né? Não é encontrado a palavra Bíblia na nossa Bíblia aí, né? Não tem. Em português. Só que tem em grego a palavra Bíblia ali. Ó, que nem eu coloquei aí, ó. A Bíblia não é encontrada a palavra Bíblia no texto em português das Escrituras Sagradas, mas encontra-se no texto original em grego. Veja o exemplo aí, ó. 2 Timóteo 4,13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Essa palavrinha aí, livros, né? Que geralmente é um conjunto de livros, gente. A Bíblia é um conjunto de livros. Que nem você tem na Bíblia aí 66 livros inspirados. 66 livros. E esse ajuntamento desses 66 livros compõe essa palavra que a gente fala Bíblia. Se você fosse para um bibliotecário, né, no mundo antigo e falasse assim, eu quero uma Bíblia. Aí ele iria perguntar para você, qual conjunto de livros você quer? Tá? Qual conjunto? Por quê? Bíblia é isso, é um conjunto de livros. É por isso que a gente tem o quê? Biblioteca, bibliofilo, e por aí vai. É daí que vem. É um conjunto de coisas, é um conjunto de livros. Então, o que difere para nós é Bíblia, qual que é o outro adjetivo que a gente dá? Sagrada. Então, aí a gente já distingue. Ó, você está falando daquele conjunto de livros sagrados, né? Que são 66 livros. Né? Só que essa palavra Bíblia é uma palavra normal. Né? Até coloquei, ó. Um rolo de tamanho pequeno era chamado de biblion. Um rolo de pergaminho, sabe? Tá, né? E vários desses eram uma Bíblia. Vários conjuntos de pergaminhos juntos formavam uma Bíblia. Praticamente era isso. Só para vocês verem. Tem até o texto aí, ó. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, né? Então, é a palavra biblion. Né? Lembra disso, é um conjunto. Aí fica fácil, né? Que nem, deixa eu ver aqui. Essa palavra Bíblia, ela foi usada por um pai da igreja, né? Praticamente que começou a ser usado Bíblia Sagrada. E foi João Crisóstomo. Ó, Bíblia é uma palavra que não aparece na Bíblia. Este nome consta apenas na capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado, né? Em português. Foi primeiramente aplicado por João Crisóstomo, grande pregador e reformador de Constantinopla, né? No século ali IV para o V. Né? Sabe por que João Crisóstomo? O nome dele é João. Né? Crisóstomos é boca de ouro. Ele era um excelente pregador. Nós né, no estudo de história da igreja, a gente vai conhecer João Crisóstomo também. Tem um sermão fantástico que vocês precisam conhecer dele. Então, foi ele que praticamente cunhou essa questão da Bíblia Sagrada. Ele falou, esse aqui é o conjunto de livros. Nessa época, a Bíblia já estava toda formada, né? Os 66 livros, eles já tinham tomado assim, os 66, isso aqui é inspirado, os demais a gente vai deixar de fora. E foi ele que colocou esse adjetivo, Bíblia Sagrada. A origem do nome Bíblia. Ó. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez, como eu coloquei, né, por João Crisóstomo. É isso mesmo. E aí a gente vê aqui a construção da Bíblia, a construção da Escritura. Né? Olha só para você ver, e é uma maravilha isso, gente. A construção dela foi 40 autores, ó, 40 autores,
durante um período de 1.600 anos, que foi escrita. Qual foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Gênesis? Isso, Gênesis. Quem mais? Foram 5 livros. Pentateuco? Isso, Pentateuco, né? Por que Pentateuco? São sim, agora livros. Isso, são 5 livros, mas antigamente são 5 rolos. Por isso que fala. Na verdade, o Pentateuco, né? Isso foi cunhado depois. Foi cunhado por um pai da igreja chamado Orígenes, de Alexandria. Antigamente era só chamado de Torá. Os judeus usam até hoje a Torá, se referindo aos 5 livros de Moisés. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso, Deuteronômio. Muito bom, é isso aí mesmo. Então, posteriormente foi chamado de Pentateuco. Por que Pentateuco? 5 rolos, ou 5 livros, como né, nossa irmã disse aqui. Né? E ela foi escrita em 3 línguas. O hebraico, o grego e o aramaico. Né? Partes da Bíblia só que foram escritas em aramaico, né? Mas foram escritas nessas 3 línguas, principalmente o hebraico e o grego. Né? E em 3 continentes, Europa, Ásia e África. Ásia, não é essa Ásia aqui. Da Turquia para cá era conhecido como Ásia. Principalmente na Turquia era chamado de Ásia Menor. É que eu não tenho um mapa aqui para mostrar para vocês, né? Mas da Turquia para o Oriente era chamado de Ásia. Já. Né? Não é que nem hoje, né? Porque lá é chamada hoje em dia de Oriente Médio, certo? Né? Então, mas antigamente, na época romana, principalmente do Império Romano, chamava-se ali da Ásia Menor. Então, da Turquia ali para o Oriente. Formado dos livros, né? E em que tipo era, né? Nós tinha primeiramente pedra. Por que pedra? Onde foi? Escrito na pedra? Não, os 10 mandamentos. Isso, os 10 mandamentos. Foi, né, falam que duas formas de pedra, né? Foi escrito em pedra, peças de cerâmica, rolos feitos de papiro, pergaminho e o códex. O códex é mais recente, né? Aí, ó, o texto... O Códex, puxa, como é que já é mais para a época ali da Igreja Católica Romana. É mais recente, é a Idade Média já, vamos dizer assim. Mas para explicar o que é o Códex agora, ai, meu Deus do céu. Eram uns rolos também, mas não era tipo de pergaminho, era um tipo de papel já. O outro é mais recente. Isso, é mais recente, né? Porque nós temos o pergaminho, o papiro é o primeiro. E a gente vai ver de onde vem o papiro. O segundo é o pergaminho, que é couro de animal, né? E aí vem o códex, né? Ó, os textos da Bíblia foram escritos em diversos materiais, pequenas placas de argila e em pergaminho. Aí a gente pode ver aqui, né, a diferença. Ó. O códex já fica em forma de Bíblia. Já é mais ou menos um livro já, né? Você vemos aqui o papiro, pedra, né? A gente fala também do ostraca. Ostraca era tipo uma cerâmica, né? Daí, tudo isso foi escrito. Em tábua também. Se eu não me engano, quem escreveu em tábua? Meu Deus do céu, agora eu não lembro agora quem escreveu em tábua. Acho que o nome de alguém foi escrito em tábua. Agora eu não sei se foi o de João Batista. Eu ia falar de não. João Batista, né? Eu acho que foi ele, né? O pai dele escreveu, né? Então, foi escrito em todos esses materiais. Uma pergunta. Por que Deus mandou escrever em papel, em pergaminho? Por quê? Eu até esqueci de fazer essa Pra pergunta. não esquecer. Isso. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Eu conto alguma coisa para ela aqui, ela repete para minha filha, repete para a irmã Mitico, a irmã, tal. Chega no final, vai ter alguma coisa acrescentada ou alguma coisa faltando, né? Ou invertida, tudo, né? Por isso que Deus mandou escrever, né? Por isso que eu gosto que vocês escrevam, né? Porque o papel mais velho, ou né, mais michuruca, é muito mais fiel do que uma mente brilhante, às vezes, né? Que tem uma boa lembrança. Ele é bem mais fiel. Por isso que é bom você escrever assim. Tanto quando você lê um livro, faz o resumo, escreve lá, para você não esquecer essas coisas. Isso é excelente para lembrar. O tipo de livro mais comum era o rolo, uma folha grande que podia ser enrolada. Os rolos antigos eram guardados em segurança em potes de barro, como você está vendo ali. Você já ouviu falar dos manuscritos de Qumran? Da comunidade de Qumran?
Nunca ouviu? Nunca ouviram? Já. Né? O irmão já ouviu, né? Ele fez labri, gente. O melhor Muito- momento agora. Muito bom. Que nem a gente. Os manuscritos de Qumran foram achados no século passado, para você ter ideia. Um beduíno lá estava levando as ovelhas para pastar e uma delas entrou num buraco lá. E ele foi tacar uma pedra para ver se o animal voltava, né? Chamava, tocou a pedra. Quando ele tacou a pedra, bateu num vasinho de barro desse aí, quebrou. Ele entrou lá, olhou assim, viu, tinha um monte de pergaminho dentro desses vasinhos de barro, né? E foi levado no mercado negro, né, para ver se valia alguma coisa, porque era antigo, né? E depois se descobriram que era uma grande porção do Antigo Testamento. E isso foi uma grande descoberta no século passado. Por quê? Né? Os escritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia, praticamente, era datado do século V, século VI, já a Idade Média. Né? E muita gente falava, não, a Bíblia foi adulterada e tal. Com esse descobrimento, que é datado mais ou menos do século I antes de Cristo, ou até do século I, na época que Cristo viveu ali. E fizeram comparações e viram que era bem fiel o que a gente tinha desde a Idade Média com esse século I ou I antes de Cristo, assim. E foi uma grande descoberta. Falou, tá vendo? A Bíblia não foi adulterada. Isso aqui é do século I antes de Cristo. Como é que você fala que a Bíblia foi adulterada? Então foi uma grande descoberta no século passado. Tudo por ter sido preservado nesses potinhos aí de barro, né? E os judeus, assim, para preservar a escritura, né, eles eram, nossa, vamos dizer assim, perfeccionistas. Qualquer coisinha no manuscrito que dava problema, eles já pegavam, copiavam, né, e jogava fora aquele lá, né, já faziam um novo. Se pegasse bolor, qualquer coisinha assim, eles já desfaziam daquele manuscrito, porque aquilo ali é a palavra de Deus. Então eles tinham o maior cuidado para preservar isso. Por isso que a gente tem bons manuscritos assim do Antigo Testamento. Aí, ó, um dos materiais, o papiro, que é uma planta, gente. Onde tem bastante papiro, vocês sabem? No mundo antigo? Egito. Excelente, irmã. Né? No delta do Nilo ali, o que mais tinha era essa planta, o papiro. E dela se fazia o pergaminho, ó, que é uma planta aquática que cresce junto aos rios, lagos banhados do Oriente. Sua entrecasca servia para escrita. As tiras extraídas do papiro eram coladas uma nas outras até formarem um rolo de qualquer extensão. Aqui tem mais ou menos como era formado. O pessoal pegava assim e... Legal que eles abriam assim e depois iam colando uma na outra assim e viravam o papiro. Aí, tá vendo? Tirava da casca e tal. Aí fica bom assim para você saber. Por isso que uma das grandes áreas que vai ter muito manuscrito vai ser o Egito. Por quê? Vocês sabem também por quê? O que tinha no Egito? Principalmente na cidade de Alexandria. Vocês não sabem? Meu Deus do céu, você tem que saber história, gente. Lá ficava a maior biblioteca do mundo antigo, na cidade de Alexandria. A tão famosa Biblioteca de Alexandria. E ali é um centro cultural, gente. O cristianismo vai florescer maravilhosamente ali, né? E tem muita história ali em Alexandria. A gente vai estudar a história da igreja, vocês vão ver que muita coisa acontece nessa cidade de Alexandria, porque é um centro cultural. E ali entrava o manuscrito da torta direita, porque tinha bastante papel, né, de papiro. Aí, o papiro era mencionado em várias questões aí da escritura. Se vocês quiserem o slide, eu acho que... Né? O pergaminho, vocês sabem de que é feito o pergaminho? Do couro do animal. Né? Onde tem na escritura quem está curtindo couro? Vocês lembram? Pedro ficou aonde? Na casa de quem? Na beira-mar? Simão. Ó. Simão. Isso é muito fácil. Pergunta pra ela. Simão o curtidor, se não me engano. Né? Ele ficou lá que desceu aquele lençol para ele, que ele teve aquela visão daqueles animais. Ele estava nessa casa onde o pessoal curtia couro para fazer pergaminhos, entendeu? Ó, aí tudo você vai curtir. Como é que eu falo para curtir assim? É uma linguagem. Depenar. Hã? Depenar, tirar. Você tira, né? Tipo, você tirou do animal assim a pele dele assim e estica ela para secar.
E, na verdade, a casa, quem faz isso, fede lá, né? Porque você mexe com animal morto, tal. Aí você esticava o couro, né? Da joinha, curti. Ah, entendi. Agora eu entendi. Nossa, agora que caiu a ficha do curtir. Curtir couro. Meu Deus do céu, o tempo passando. Hoje em dia dá um like. Dá um like, né? Ó, citado em 2 Timóteo 4,13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, é o que a gente leu, né? E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Né? Então tem bastante a questão dos pergaminhos na escritura. O papel, gente, né? Veio aí com a invenção dos chineses, só que isso no século II já bem depois, né? Do ano 101 para frente. Né? E nós temos aí a imprensa de Gutenberg. Vocês já ouviram falar dela? Ela expandiu praticamente o conhecimento no mundo. Foi mais ou menos em meados ali do século XV, 1450, que ele inventou a prensa tipográfica, que dava para você imprensar. Você tirava um xerox, né? E isso ajudou a expandir mais ainda. E foi bem quase na época da Reforma. Então isso ajudou a expandir o protestantismo, o evangelicalismo, né? Porque antigamente era tudo escrito na munheca, né? Nossa, era muito trabalho. Se você vê os mosteiros medievais, né? O pessoal copiando o manuscrito e tal. E se vocês puderem, leiam um livro, né? Como os irlandeses salvaram a civilização ocidental. Né? Os mosteiros lá ali da Irlanda, que ali se tornou um grande ponto missionário ali, onde era enviado missionário para todo canto do mundo. Quando o Império Romano caiu ali por volta do ano 410, né, ali já tinha expandido o cristianismo, né, e se criaram inúmeros mosteiros por todo canto. E os irlandeses, na época, iam lá pela Europa, caçavam os manuscritos e levavam para os seus mosteiros e ali copiavam. Por isso que a gente fala que eles salvaram a civilização ocidental. Muita coisa que a gente tem do mundo antigo hoje foi por causa de monge ter copiado os manuscritos e guardado nos mosteiros. Né? Então, a história assim da preservação que Deus preservou do mundo antigo era maravilhoso. Não foi preservado em Alexandria por quê? Na Biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo. O que você acha que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Pegou fogo. Na época de Júlio César, posteriormente na época do cristianismo também pegou fogo. E quando o Islã veio, tudo que não era, né, tudo que era assim de conhecimento, o pessoal queimou tudo assim, né, na época islâmica. É o que hoje? Alexandria ainda existe, a cidade de Alexandria ainda. Ainda existe. Tem uma biblioteca lá monumental lá agora, né? Só que não é que nem antigamente, né? Era um centro cultural, é maravilhoso. O livro que eu estou escrevendo se passa em Alexandria, gente. Depois eu dou para vocês lerem um pedacinho, que é muito gostoso. Se passa no século II. Né? Mas depois a gente conversa sobre essas coisas. É muito gostoso, né? As línguas da Bíblia, né? São 3 línguas, quais são? Isso, excelente, né? Alguém conhece alguma dessas línguas? Fala alguma dessas línguas? Minha esposa, ela aprendeu um pouquinho de hebraico, né? Eu sou mais do grego, né? Eu sou mais do Novo Testamento, é mais fácil. Né? Mas é bom você aprender as línguas originais, principalmente para você fazer Ô, gente, eu sei que são línguas mortas, né? Mas você ainda tá tentando aprender a tal da ramartiologia. Ai, Deus do céu! Não, esquenta não. Você aprender as línguas originais é bom para você fazer a exegese do texto, para saber o que o texto realmente diz. Você extrai do texto o que ele realmente diz. Isso ajuda muito. Quer ter um exemplo? E nem tem um sermão que um pregador fez maravilhosamente. Ele pregou naquele texto lá, assim... o nome do sermão era O Quase Convertido. Se não me engano, é o rei Agripa, que fala assim: você está louco, Paulo? Você acha que por pouco você me persuade a ser cristão? Né? Ele fala bem assim, né? Mas se você olhar no original, não é que ele fala assim, que mais um pouquinho estou convencido de ser cristão, né? Não, na verdade é um deboche. Você acha com que tão pouco você pode me persuadir a me tornar cristão? Né? Na verdade era um deboche. Só que o pregador ele não olhou no original. Né? E fez um enorme sermão tal lá, só que num texto errado, né? Numa compreensão errada.
Por isso que é bom você aprender línguas originais, né? Você ter contato com originais. Porque, lembra que eu falei para você, às vezes você está usando a Bíblia, mas por uma compreensão errada você vai fazer uma doutrina errada. Por exemplo, os irmãos aqui já foi católico, né? Completa para mim a frase, Ave Maria. Misericórdia. Não, pode completar. Cheio de graça. Cheia de graça. Da onde vem isso? Você pegar a Bíblia católica, tá lá, cheia de graça, né? Na época da Reforma, isso deu problema. Por quê? Na época da Reforma, principalmente os pastores ali, Lutero, Calvino, e entre outros, tanto os intelectuais, eles se voltaram para as línguas antigas. Principalmente o latim antigo e o grego. E qual que é a obra grega por excelência? A Escritura, né? A Bíblia ela estava presa dentro do latim. E outra, o pessoal não falava latim, só os intelectuais falavam latim. E o clero, só. E tinha os intelectuais. E eles foram lá. É uma grande história isso aqui. Desculpa, eu estou até desviando do assunto. Que nem quando os turcos otomanos, em mais ou menos 1454, invadiram Constantinopla, né, os intelectuais fugiram de lá, fugiram para o Ocidente. E levaram seus livros, né, principalmente a Bíblia em grego. Os intelectuais da Europa entraram em contato com o grego, né, estudaram. E foram fazer uma comparação nos textos. E chegaram nesse texto. Ave Maria, cheia de graça. Opa, pera aí um pouquinho. Ave Maria, agraciada. Ele olhou no original. Então tá na voz passiva. Ela é receptáculo. Ela não é portadora de graça. Ela recebeu graça. Então ali você já quebra mariolatria ali. Por quê? Por causa de... Toda a doutrina de Maria foi feita num texto errado. Na compreensão de um texto errado. Por isso que futuramente isso deu problema na reforma lá. E o pessoal, não. Cai por terra isso aqui. A mesma coisa quando João fala assim, ó, arrependei-vos. Como é que ficou isso em latim? Penitenciai-vos. Entendeu? Totalmente diferente de você fazer penitência e se arrepender. Quando eles olharam no original, mas isso aqui é arrepender, é metanoia, é mudança de pensamento, é dar meia volta. Não é você chicotear as costas com penitência, ou fazer romarias, isso e aquilo e tudo e tal. Olha para você ver como é que é importante você conhecer línguas originais. Né? Então repense, eu sei que é trabalhoso, mas repense, né? Só para vocês terem uma ideia. E tem vários outros exemplos, gente, nessa questão, tá vendo? Prezinho, né? Muito bom, é jardim de infância. Isso, excelente. E nós falamos agora também da Septuaginta. Já ouviram falar da Septuaginta? Só nome difícil, né? Daqui a pouco a irmã, ela vai embora, bate a porta, essas palavras difíceis, pelo amor de Deus. Septuaginta... Achei que os irmãos eram reformados, tudo falando em línguas. Né? Falando em línguas, né? Tem o tradutor aí? Então, a Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica para o grego. Né? Septuaginta quer dizer a versão dos 70. Que nem, vamos mais história ainda. Desculpem por isso, né? Já ouviram falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele tomou gosto pela cultura grega e tal. E onde ele dominou, e ele foi desde a Grécia, praticamente até as portas da Índia, ele fundou Alexandrias, que eram centros culturais. A maior Alexandria é onde? No Egito, certo? Né? Então, nesses centros culturais, o que eles faziam? Ó, eu quero todos os livros do mundo para a minha língua, para a língua grega. É que nem hoje. Qual que é a língua universal hoje? O inglês, né? Para onde você vai, se você falar inglês, você se comunica com todo mundo. Alexandre o Grande, ele fez do grego a língua franca de todo o Mediterrâneo, desde praticamente ali, e se afixou. Isso foi no século III, IV antes de Cristo. E nessas cidades que ele afundou, chamadas Alexandrias, ele tinha bibliotecas, e essas bibliotecas pegavam os escritos do mundo e traduziam para o grego. O faraó Ptolomeu Filadelfo, né, nessa época mais ou menos, ali para o século II, III, né, antes de Cristo, ele fala, eu quero os livros, né, do mundo. Aí eu quero livros dos judeus para a minha língua. Eu não leio hebraico, eu quero eles para a língua grega. Então foi trazida uma comitiva de anciões, se não me engano, 72 anciões, para Alexandria, para fazer essa tradução.
E fizeram essa tradução em 70 dias, se não me engano, alguma coisa assim, 72 dias. Tal, e viram todas as comparações das traduções que fizeram e todas eram idênticas. Né? Então fala do grande milagre, né, que foi essa tradução do hebraico para a língua grega. Né? E aí por isso que foi conhecida por Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. Isso, gente, abençoou a igreja de várias maneiras. Porque aqueles que não liam o Antigo Testamento em hebraico podiam ler em grego. Então, na época que os apóstolos estavam evangelizando, o cristianismo estava ganhando o Mediterrâneo, o mundo, todo mundo conseguia ler a Bíblia hebraica. Por quê? Porque tinha essa versão da Septuaginta. Então, na história da igreja, a gente vai aprender sobre isso. Né? Como Deus preparou o mundo para o advento do Messias. Que nem a gente lê em Gálatas 4:4. Né? Na plenitude dos tempos, o que é plenitude? Quando estava tudo pronto, tudo preparado. Ó, o mundo, né, com o Império Romano, as línguas, tal, um monte de coisa. Deus envia seu filho. Né? E ele morre e tal, e a sua mensagem é espalhada. E ela ganha, né, grande adesão rápida por causa da língua, por causa da Bíblia, que estava tudo pronto, o mundo estava pronto. Nós vamos aprender sobre isso. Então, a Septuaginta foi uma dessas, né, que Deus preparou também. Né? A divisão de 39 livros vem da Septuaginta, né? Primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, feita em 285 a.C., geralmente designada como LXX. Irmão, essa época aí, o que estava acontecendo na Bíblia? Na Bíblia? Na Bíblia? Sim. O último livro da Bíblia, ele foi escrito mais ou menos, que é Malaquias, no ano 450. O povo já tinha voltado do cativeiro babilônico. Vocês lembram do cativeiro babilônico? 70 anos no cativeiro. Volta ali com Esdras e Neemias. Neemias constrói ali a muralha. Esdras constrói ali o outro templo, o segundo templo que a gente fala, né? E ali já estava entrando em declínio, né? O pessoal estava meio desanimado, né? Porque parece que Deus não abençoava, eles estavam sob jugo ainda dos persas e tal, depois vão ficar sob o jugo dos gregos, né, grego-macedônio, mas estava por aí. Nesse tempo é o que a gente chama do período de silêncio, de 450 até o livro de Mateus, que não foi escrito nada. Né? A Bíblia, a Septuaginta, foi escrita nesse tempo, 285. Então pega mais ou menos aí 450 até o ano 1, né? Que é o ano do nascimento de Jesus. Então, 450 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus. Dá para entender? Então, essa versão Septuaginta foi escrita, como eu coloquei ali, 285 a.C. Dá para entender? Dá para a gente até fazer um estudo sobre o período interbíblico, né? Que vai de Malaquias a Mateus. Tem muita coisa, muita história, né? Principalmente por causa do povo grego macedônio. Que nem você termina de ler a Bíblia do Antigo Testamento, quando você começa o Novo Testamento, você vê que mudou de mundo. E você não sabe por quê. É por isso que é bom você estudar a história. Que nem na Bíblia Católica tem 2 ou 3 livros a mais que são ótimos para vocês lerem, para vocês saberem o que aconteceu nessa época, que é o 1º e 2º Macabeus. Né? Não são livros inspirados, mas conta a história que aconteceu com o povo judeu nessa época. Nas guerras que teve, principalmente que nem Alexandre morreu, certo? O seu império foi dividido entre seus generais. O que mais nos interessa são 2, que é os Ptolomeus, ai meu Deus, e o de cima, que ficava ali na Síria agora. Não é Assírio, ai Deus. Eu esqueci agora o nome, né? Mas um do povo ali da Síria, ali, principalmente Antíoco Epifânio, queria que os judeus se tornassem como as demais nações. Por que só vocês adoram esse Deus aí? Não, vocês vão adorar os nossos deuses também. Aí, por eles tentar impor a fé pagã, os judeus se rebelaram, né, com Judas Macabeus, que aí tem nesse livro. Por isso que 1º e 2º Macabeus. Macabeu fala que o Judas Martelo, né, mas é chamado de Macabeus. É bom, nessa parte é bom vocês lerem esses 2 livros, para você saber dessa época. Nessa época que eu falei para vocês, o mundo mudou por causa de Alexandre o Grande, porque ele transformou o mundo da época. Trouxe o mundo grego e depois entrou o mundo romano. Por que o grande? Porque, pelos feitos dele. Na verdade, a gente fala, né, o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, por causa dos feitos.
Porque imagina, ele tomou desde a Turquia, praticamente, até as portas da Índia. É muito grande o espaço que ele tomou. Foi um dos maiores impérios da antiguidade. Tudo que tinha ali, que era persa, ele tomou. Vocês sabem por que ele tomou? Porque os persas invadiram a Grécia. E esse cara tinha uma rixa dos persas, né? Por causa disso, ele falou, não, a gente vai dominar agora tudo que é persa. E dominaram, de fato, um dos maiores impérios do mundo antigo. Só que morreu muito jovem, né? Ele começou com 20 e poucos anos, depois que o rei Felipe morreu, e morreu com 34 anos, se não me engano. Falam que envenenaram ele, né? Nas portas da Babilônia, lá teve uma febre, caiu lá e tal, e morreu, né? O pessoal acha que mataram ele. Não sei, né? Não dá pra saber, né? Mas só que quem ficou, os generais dele, ficaram com o império dele total. Quatro generais, né? Tem uma dúvida. Diga, irmão. Vou estar bem agora com o Testamento. Falava assim que Abraão viveu 300 e poucos anos. Isso é verdade? Não, ele viveu mais ou menos, que a gente pode fazer uma conta, entre 170 e 180 anos. Nossa, você viu um tanto? Assim? Ele ainda viu, porque é interessante isso, né? Ele teve Isaac, né? E Isaac ainda teve ainda os filhos ainda, né? Jacó e Esaú. Ele viu os netos ainda, Abraão. Se você fazer uma contagem assim, desde quando ele saiu de Harã, né, e foi para Canaã e tudo, naquela viagem tudo, teve Isaac. Você fazer a conta, dá para ver que ele ainda viu os netos. Viu ainda Esaú e Jacó. Né? É maravilhoso, assim. Mas ele viveu mais ou menos isso daí. 170, 180 anos. Todo mundo nessa época vivia bastante assim? Nessa época já ainda vivia. Mas ainda é de boa ainda essa aí. Né? É porque, lembra que a gente falou que nós vivemos pouco hoje por causa da alimentação que nós temos. O povo antigamente comia muita coisa mais natural, sementes e por aí vai. Por isso que era mais longevo. Mas, tipo assim, tem pessoas lá que viveram, tipo, 800 anos, 900. Ah, sim. Aí você fala Matusalém, né? Isso daí já é mais no começo da história, né? Que quem viveu mais foi Matusalém. Né? Só que Deus começou a encurtar a vida dos seres humanos. Né? Por quê? Por causa do pecado. Eu gosto de colocar bem assim, né? Deus ele inflou no nosso caráter, no nosso ser, as características inerentes do ser dele, certo? Né? Só que o homem caiu. Né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, só que o homem foi afetado pelo pecado. E o pecado, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se deteriora, vamos dizer assim. Né? E é isso que aconteceu. Né? Isso, ele vai definhando, ele vai atrofiando. Quanto mais ele se afasta, mais ele desce a ladeira da imoralidade. E por aí vai. Por isso que Deus fala, não vai permanecer meu espírito com o homem por muito tempo, né? Por causa da maldade dele. Né? E Deus foi encurtando a longevidade das pessoas. Ok? Mais alguma pergunta? Podemos prosseguir? Tem bastante coisa. Eu acho que não vai dar. A história da igreja hoje não vai dar, não, hein? Não chegamos ainda, não. Vixe, tá longe, tá longe, tá longe. Não, isso aqui é só a questão da construção da Bíblia. Que nem, vocês agora já aprenderam da Septuaginta, agora vocês vão aprender da Vulgata Latina. Né? A Vulgata Latina é o quê? É a Bíblia do hebraico, do grego, para a língua latina, ou seja, para o latim, que é a Bíblia da Igreja Católica, eu acredito que eles usam até hoje. Né? Quem escreveu foi São Jerônimo de Belém. Ele era um grande erudito, né, na história da Igreja. Ele saiu da Itália e foi para Jerusalém, foi para Belém. Né, e ali ficou, fez um mosteiro ali, né, ele orientava umas monjas, né, é tipo freira, né, que a gente fala, né, e que ajudaram ele também na tradução e tal, né, só que ele era um grande erudito, conhecia as duas línguas, tanto o hebraico quanto o grego, né, e fez essa tradução dessas duas línguas, o Antigo e o Novo Testamento, para a língua latina. O problema é que quando você faz um trabalho sozinho, não tem ninguém que avalia você. Então, você perpetua os seus erros, as suas falhas. Por isso que eu falei lá, Ave Maria, cheia de graça. Ele colocou cheia de graça. Não é cheia de graça. É agraciada, ou seja, ela recebeu graça. Quando o anjo fala, né, salve, né, ele fala, no latim ficou graça plena, né, ou seja, cheia de graça para nós. Só que no original não está cheia de graça, é agraciada. Você recebeu graça. Ou seja, você não tem graça para dar. Por aí vai.
Deus. Isso, ela recebeu, né? Ela não é portadora de graça, ela não é que nem Cristo, né? E isso foi um dos erros que Jerônimo perpetuou, e isso trouxe prejuízos para a igreja, porque toda uma doutrina em cima de Maria foi feita por causa de uma tradução de um texto errado. Deu problema para a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica era a única que tinha, irmã, praticamente, entre aspas, né? Tinha outras também. Tinha a Igreja Ortodoxa, né, no Oriente, né, que era uma divisão, que teve divisão entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa Grega. A gente vai aprender isso também, sobre a história da Igreja, porque tem... Vai explicar para o católico isso. Porque ela não é cheia de graça. Então, da briga. Né? Só que é só você ver nessa questão do... Por isso que eu falo, línguas originais é importante você estudar, né? Porque isso ajuda na exegese, para você saber, isso aqui foi escrito desse jeito aqui, é isso, é o sentido desse texto, é esse. Por isso que é bom você estudar, né? Por isso que repensem isso aí, eu sei que é difícil, mas... Deixar passar um pontinho ali, você já... Sim. Diga, irmã. Jesus falava que língua? Jesus falava aramaico. Aramaico. Por quê? Todos falavam aramaico? Todos falavam aramaico. Por quê? Porque em Belém, você fala mais? É uma língua semita, né? E outra escola era mais difícil essas palavras, hein? Acho que tem a ver com inglês. É porque o pessoal pensa que o judeu fala hebraico. Não, isso é novo. Isso é novo. Eles desaprenderam o hebraico quando eles foram levados para o cativeiro. No cativeiro, eles trocaram a língua dele para o aramaico. Né? Então, o aramaico não é uma língua hebreia. Né? Ela veio da Babilônia, quando eles foram levados para a Babilônia. Quando eles voltaram, eles não falavam hebraico. Eles só falavam aramaico. Tanto que, na assembleia lá de Esdras, né, ele falava e tinham os intérpretes já falando da lei de Deus na língua aramaica. Né? Então Jesus falava aramaico, os apóstolos falavam aramaico. Quem falava hebraico na época de Jesus só eram os escribas, os fariseus, que conheciam essa língua, porque era a língua sagrada. Né? Era a língua que era para ser usada nos cultos, no templo e por aí vai. Todo mundo falava aramaico. E a segunda língua, para você falar com qualquer povo, o grego. Então Jesus falava aramaico. Né? E nem Eli, lama sabachthani, né? Não é hebraico, isso é aramaico. Aba, né? Aba também pode ser usado em hebraico, né? Entendeu? Só que isso daí é aramaico. Então, tanto que o escritor que faz assim, ele coloca Eli, lama sabachthani, tipo, ele coloca a tradução, que quer dizer tal, né? Senhor Deus, meu Deus. Por que essa parte eles colocaram exatamente na Bíblia? Então, é porque ele estava escrevendo não para judeus. Ele estava escrevendo para gregos. Que nem, se você pegar... A gente vai chegar lá, né? Mateus foi escrito para quem? Foi escrito para judeu. Né? Para provar que Jesus era o Messias. Por isso, quando você lê agora Mateus, toda hora está falando, assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Toda hora Mateus está falando isso. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Por quê? Ele está escrevendo para judeus, para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias aguardado, que estava sendo cumprido ali as promessas. Né? Marcos foi escrito o quê? Foi escrito baseado num sermão de Pedro, talvez para romanos ou para outros gregos. Então, lembra, Marcos não era apóstolo. Marcos ele era um evangelista. Só que tomou crédito o Evangelho de Marcos porque ele era como se fosse um pupilo de Pedro. Né? Então Pedro pregou ali a uma comunidade e Marcos foi lá e escreveu. Talvez Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Né? Foi o primeiro evangelho. E Mateus e Lucas se basearam em Lucas, em Marcos, para escrever os seus evangelhos. Né? Lucas ele é um historiador, gente. Lucas ele é um historiador. É maravilhoso isso. Que ele fez ele até diz no começo do evangelho dele, eu fiz uma acurada investigação, né, sobre aqueles que foram testemunha ocular dos feitos de Jesus. E fez uma compilação de tudo que Jesus fez. Tanto que é Lucas Atos. Quem escreveu Atos foi o Lucas.
né? É bem interessante. São 2 Tava livros. lá caminhando e registrando Isso, tudo foi, que falou com Maria, falou com todo mundo. Foi falando, perguntando para todo mundo. Tanto que a descrição dele é antes ainda de Mateus. Ele fala de João Batista. Os pais de João e tal, 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 tal. E por aí vai. Mateus era aquele cobrador. Cobrador de impostos. Cobrador de Isso, impostos. cobrador de impostos. Ele que escreveu, então, Mateus. Isso, Aí isso. cada um dos discípulos que andava com Jesus, todos escreveram, porque assim que Jesus queria que escrevesse. Porque Isso. Jesus, ele não escreveu a Bíblia. Não. Quem escreveu a Bíblia foram os discípulos. Jesus só escreveu em um local, na Terra. Vocês lembram? Não. Quando foi trazida a prostituta ali, a mulher que caiu em adultério, a Bíblia fala que ele escrevia na terra. Né? Assim. Tava lá com o dedinho, com a varetinha escrevendo na terra, né? Só ali, né? Ninguém sabe o que ele escreveu. Ninguém sabe, né? Então dá para saber que Jesus era estudado, né? Por aí vai. Dá para você saber tudo, né? Jesus que era muito inteligente. E como era? ele tava conversando com o povo lá. Diga. No caso, a Septuaginta também era em latim. Não, Septuaginta era em grego. Septuaginta era em grego. Isso. Lembra que eu falei? O faraó Ptolomeu Filadelfo, ele queria os livros do mundo para a sua língua. Então ele falou, não, eu quero os livros dos judeus para a minha língua, para o grego. Aí veio aquela comitiva de 72 anciões que traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Para o grego. Porque, no caso, o grego era usado pela elite e o latim pelo povão. Isso posteriormente, já fala na Idade Média, né? Isso é posteriormente. Nesse Isso. período era bem... O período da Septuaginta é 285 a.C. Tá pra entender? A Septuaginta foi compilada, foi feita 285 a.C. A Vulgata Latina já é século IV, 4 para 5. O ano ali 405, 300, vamos colocar assim, de 380, 390 até 420, 430, mais ou menos. Que foi escrita, que Jerônimo pegou os 2 livros, né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento, e traduziu para o latim. E no latim ficou. No caso Jerônimo, quando ele está traduzindo ali, ele teria, no caso, a Vulgata Latina, Septuaginta, para poder fazer. Certamente, dizem que ele não se baseou na Septuaginta. Ele se baseou só no conhecimento que ele tinha mesmo acerca do hebraico e do grego. Né? É o que falam na história, né? Mas alguns intérpretes falam que ele certamente tinha como consulta também a Septuaginta ali, né? E por aí vai, né? E se eu não me engano, não lembro agora qual é o livro que fala sobre isso aí. Agora. E Marcos foi escrito Marcos foi pro grego, Lucas é do que escreveu Atos e Mateus escreveu para Jesus. Isso, Mateus. E João foi escrito por João. João, ele escreveu o evangelho dele bem posteriormente. Né? Os 3 evangelhos já estavam escritos, e tanto que você vê que João é diferente. Né? O Mateus, Marcos e Lucas, a gente fala que é os evangelhos sinópticos. Que é o quê? É olhar junto. Né? Você vê que eles contam praticamente quase a mesma história ali. Né? Tanto que falam que Marcos foi escrito primeiro, e Mateus e Lucas se basearam no evangelho de Marcos para escrever o seu evangelho. Por isso que tem muitas palavras iguais, contexto igual, algumas diferencinhas só. Né? Porque não pode causar um problema se uma diferencinha? Não dava. Não, às vezes a gente consegue conciliar. Completar também. Por exemplo, o cego Bartimeu, né? Nessa questão. Que ele pedia lá, Senhor filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim. No evangelho fala que era um cego. No outro evangelho fala que é 2. E no outro fala que era... Um fala que era na entrada de Jericó, o outro fala que era na saída de Jericó. Aí você fala, opa, como é que eu lido com esse texto aqui? Né? Eram 1 ou 2 cegos? Aí a gente tenta conciliar. Certamente eram 2 cegos, mais um é que falava. E depois se descobriram que a entrada de uma Jericó era a saída da antiga Jericó. Então, depende de como o discípulo viu na hora ali. Parece, para um, ele estava saindo da Jericó e a outra estava na saída, sabe? E ele só colocou um cego, porque era o que mais falava, né? Só que tinha 2. Então você consegue conciliar. Eu falo assim, né? Porque são perspectivas diferentes de outra pessoa.
Por exemplo, você pode escrever o evento de hoje, né? A irmã escreve, a irmã Sara também escreve e depois vão comparar, a gente aprendeu isso. Só que são perspectivas diferentes, né? Só que muita coisa é igual porque falam que Mateus e Lucas se basearam no próprio Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho deles. Por isso que tem muita coisa parecida, igual, assim, né? Mesma escrita, mesmo uso de palavras e por aí vai. João é diferente. João já é outras questões já. Uma coisa que me confunde muito na Bíblia, todo mundo fica falando Paulo, Paulo, Paulo. Sim. Às vezes eu acho que baseado Paulo é do Antigo Testamento. Não, Aí Paulo? o Qual Paulo do Antigo Testamento? Eu falo, é o Paulo, assim, às vezes eu vejo alguém falando de Paulo, Ah, sim. né? Aí eu falei, mas quem que é o Paulo? Paulo foi o Saulo. Isso, ele O mesmo. Saulo que não viu Jesus. Isso, né? ele viu Jesus ressurreto. Só, na estrada de Damasco. Só, né? Só ali. É. Aí, então quer dizer que Paulo não tem nada a ver com... Por que ele fala tanto do Antigo Testamento? Porque, que nem Paulo, irmã, ele é um dos maiores expositores da obra de Cristo. Por isso que a gente usa bastante ele, principalmente Romanos. E outra, Saulo, ou Paulo, ele foi fariseu. Ele foi um dos mestres da lei lá, entendeu? Tanto que ele fala irrepreensível, tal, judeu de judeu, ele fala lá do nascimento do puro sangue dele, como ele estudou aos pés de Gamaliel, né, que Gamaliel era um dos maiores mestres fariseus da época deles, né? A escola deles foi criada por Hilel, avô de Gamaliel. Então eles estudavam nessa escola. É muita coisa, eu sei que é muita coisa, né? Então, Paulo, ele é um erudito. Ele é o mais erudito que a gente tem no Novo Testamento. Porque ele foi um dos mestres fariseus, praticamente. Quantas línguas ele falava, irmão? Ele falava bastante. Certamente hebraico, aramaico, latim, certamente porque ele tinha cidadania romana, né? E por aí vai. Então, certamente trilingue aí, né? Bilíngue, né? Trilingue, né? Que fala. Ou mais, podia até falar mais. Ele era um grande erudito. Por isso que a gente fala muito dele. Por quê? Ele escreveu, se não me engano, 12 a 13 cartas do Novo Testamento, irmã. Boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Mas ele compara com o Antigo Testamento. Compara, toda hora ele está falando. Toda hora. Testamento, né? Toda hora ele Ele está vai falando. e volta, né? Isso. Isso confundiu minha cabeça bastante. Que nem a questão ali em Romanos, né? Romanos ele fala, ó, eu não vou trazer nada novo para vocês. Eu só vou trazer as promessas cumpridas do Antigo Testamento. Tanto que ele fala, ó, mas agora, sem lei, né, se revelou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele está citando o Antigo Testamento. Toda hora ele está citando o Antigo Testamento. Né? Por quê? Por que os autores citam? É para comprovar, ó, tá vendo as promessas do Antigo? Está sendo cumprida aqui em Jesus. Toda hora eles estão fazendo isso. Por isso que Mateus fala toda hora, assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Toda hora ele está falando isso. Dá pra entender? Então, por aí vai. A gente acabou a primeira parte, então vocês já descobriram como foi criada a escritura, né? Como ela foi feita, o material usado, o tempo que levou, os autores. Agora a gente entra numa parte mais dificilzinho. Vocês querem pular para outra matéria? Para a história da igreja? O que eu acho melhor. Então vamos na revelação. Então. Deus revelou que o nome vai continuar a revelação. O que é revelação? O que é revelação? Vamos lá. E aí? Revelação, quando a gente está, por exemplo, aí Deus revelou alguma coisa. Exemplo. Uhum. Ela está querendo comer um doce. Aí Deus revelou para mim, eu senti. Sim. Fazer um doce para ela. Sim. Essa é uma revelação? Parecido. Quando a gente fala de revelar, é a mesma coisa assim. Tem que ter um pano aqui, minha irmã? Coloca o pano aqui na Bíblia. Tá coberto, né? Praticamente esse é o significado. Você revela aquilo que está oculto, entendeu? Praticamente é isso que quer dizer revelação. Você revela aquilo que está oculto. Que nem, ó. A palavra revelação significa desvendar o que está encoberto, tornar conhecido o que antes estava oculto. Na teologia, a revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de seus propósitos aos seres humanos, dando-lhe o conhecimento dele e de sua vontade. Praticamente, revelação é isso, né? E Deus faz duas revelações, que a gente fala da revelação geral e da revelação especial ou específica. Que nem, coloquei aí, né? Revelação geral. Quem sabe o que é revelação geral?
Já ouviu falar? Ou revelação natural? Romanos 1. Isso, ó. Falando, fez labria. Você vai me ser muito útil para o ministério. E o irmão é o Fujão. Ai, eu quero que Esse. Então, revelação natural, gente, é que Deus, ele se deu a conhecer a todo ser humano. Todo ser humano. Abra aí em Romanos 1, né? Que nem o irmão falou lá. Romanos 1. Acharam? Romanos 1, a partir do verso 18. Ó, diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha agora o 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha agora o 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha só. Então, vamos dizer assim, o índio lá, né? Quando ele chegar diante de Deus, e Deus vai falar, por que você não me adorou? Eu não te conhecia, nunca ouvi falar do Senhor, por isso que eu nunca te adorei. Aí Deus falou, não, mas eu me revelei a você. Os meus atributos invisíveis, meu eterno poder, está desde o princípio do mundo. Elas foram manifestas aonde? Nas coisas criadas. Nem Moisés fala que a glória de Deus está manifesta na natureza, né? Neste mundo. Né? Você olha para a natureza, né? Aqui as flores, é belo. Né? A gente fala na teologia natural sobre o design inteligente, né? Que esse mundo, meu Deus, você vai falar assim, como é que isso aqui veio do acaso? Né? Só uma mente por detrás poderia fazer tudo isso aqui. Né? Tanto que eu uso até aquela questãozinha do caminhão de compras. Vocês já ouviram falar, né? No Brasil, né? Quando você ia fazer uma compra, você não tinha carro, você ia lá no mercado, fazia aquela compra e você podia mandar entregar na sua casa, não era? A gente fazia isso, não era? Em casa a gente fazia tudo isso, comprava um monte de coisa, os 2 carrinhos, não dava para levar porque não tinha carro, né? Mandava entregar. Né? Imagine agora que nesse caminhão tá cheio de produtos e tal, tá em alta velocidade, né? Passa uma pessoa na frente, o motorista breca e gira o volante para não pegar o cara e o caminhão começa a capotar. Ele capota, bate num posto de gasolina, vem aquela combustão toda e pau, explode. Né? Vem os bombeiros, apaga aquele fogaréu todo. Quando abrem o baú do caminhão, o que tem lá? Um bolo de chocolate. Uma cereja em cima. Por quê? A farinha cruzou com o ovo, que cruzou com o fermento, que cruzou com o leite. Né? E do caos veio a ordem e a beleza. Né? Você não acredita nessa história, né? Então, é a mesma coisa o pessoal falando que aconteceu uma explosão, o Big Bang, né? E célula juntou com célula e tal, e formou aquilo que nós vemos hoje, esse mundo maravilhoso aí. Né? Precisa ter mais fé para acreditar nisso daí do que você acreditar que Deus criou os céus e a terra, né? Com a sua palavra. Né? É a mesma coisa, né? Você não acredita nessa história, né? Mas é o povo querendo falar, não, esse mundo veio do acaso. E quando a gente olha para complexidades irredutíveis, o design inteligente do universo, você vê que esse mundo ele tem uma mente sábia por detrás dele. Isso não pode ter vindo do acaso. Ninguém explica Deus. Então, isso, entendeu? Então Deus, aí você olha para a natureza, você fala, Deus existe. Né? Só para você movimentar a sua mão, nossa, o quanto... Estuda isso para você ver. Só para você movimentar a sua mão, você pensar, meu Deus, isso aqui não pode ter vindo do acaso, entendeu? E o povo está querendo dizer que sim. Né? Então, Deus ele se manifestou para todos. Aonde? Na natureza. É isso que a gente fala de revelação geral. Por isso que a Bíblia fala, então os homens
estão indesculpáveis perante Deus, porque Deus se deu a conhecer a eles. O problema é que a revelação geral, ela não tem conteúdo salvífico. Não tem como você olhar para a natureza e descobrir que Jesus morreu pelos seus pecados, né? Quem é esse Deus? Ela não vai revelar isso para você. Isso só vai ser dado pela revelação específica ou especial, que é o que a gente falou, né? Voltando aí, ó. A revelação geral consiste na manifestação que Deus faz de si mesmo e seus desígnios a todas as pessoas, em todos os lugares e tempos. Os meios que Deus usa na revelação geral são seus atos na criação, na história e na consciência humana. É uma revelação geral porque ela é dirigida a todas as pessoas em todos os tempos e também porque o seu conteúdo é mais geral. Ela não inclui o plano da redenção, nem certas qualidades de Deus, como temos nas Escrituras. Então, a natureza não vai revelar para você que Deus é santo, que Deus é justo. Talvez ela revele que Deus é poderoso, por aí vai. Não vai te revelar Jesus. Entendeu? Por isso que fala que ela é limitada. Ela abrange todos, mas ela não tem conteúdo salvífico. Ela não tem como você olhar para a natureza e ser salvo por ela. Meios de revelação geral. Criação, como a gente leu em Romanos, né? Salmos, tal. Pela história. Deus, gente, conduz a história. O mundo não está jogado aí ao esmo. Deus não é um espectador. Deus conduz a história. Todas as coisas, né? A consciência humana. Deus não deixou os homens sem lei. Sabia disso? Quando Deus fez o homem, ele gravou a sua lei no coração dos homens. Né? Lá em Romanos 2, você pode ler depois, Romanos 2, 14 e 15. Né? Tanto que, só para você ter uma ideia, se você for para uma tribo indígena, ela nunca teve contato com a civilização. Eles têm um padrão de ética, de moral, muito semelhante aos 10 mandamentos. Você não pode matar ninguém. Você não pode pegar o que é meu. Você não pode tomar minha mulher. De onde vem isso? Né? É um padrão de ética e moral muito semelhante aos 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus gravou no coração deles. Entendeu? Não tem como escapar. DNA, né? Isso. Tanto que a pregação que eu preparei hoje, não sei se vocês vão querer duas delas, fala sobre essa questão. Que ninguém está livre da lei. Todos estão. Mesmo o aborígene lá, o índio, que nunca teve contato com a civilização, eles têm lei também. Eles também estão perdidos. Né? Porque Deus vai julgar com base naquilo que ele revelou. Ele se revelou na natureza e revelou a sua lei no coração dos homens. Natureza religiosa do ser humano, tal. Que nem o homem, a gente fala que o homem é religioso por si. Por quê? Porque ele foi feito para quem? Ele foi feito para Deus. Ele foi feito para adorar o Criador. Né? Só que com o advento do pecado, isso foi atrofiado, ele foi cegado. Em vez dele adorar o verdadeiro Criador, ele adora a criatura. Né? Se você continuar o versículo aí, você vai entender. Né? Em vez de adorar o verdadeiro Deus, eles adoram aves, quadrúpedes e répteis. Ou até mesmo o próprio homem. Que é o que você pode ver na antiguidade. Adorava o faraó, adorava o imperador, os deuses e tal, e por aí vai. Entendeu? Porque o homem ele é um homo religio, homo religioso. Ele é religioso por si. Tanto que João Calvino ele falava assim que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente tem que tomar cuidado, né? Essa questão, né? Porque o homem foi feito. Então o homem quer adorar, porque Deus se revelou. Deus fez ele, Deus se revelou. Então é por isso que você sempre vai ver um homem ajoelhado no altar de alguma coisa. Seja um ídolo de pedra, seja o verdadeiro Deus, ou seja a si mesmo. E Paulo fala, o seu Deus é o seu ventre, ou seja, aquilo é a sua vontade. Tudo bem até aqui? Revelação geral proporciona algum conhecimento de Deus. A revelação geral dá base para a vida moral da sociedade, né? E a revelação torna os homens indesculpáveis, como eu falei. Deus se revelou, não tem como o homem chegar diante dele e falar, eu não te conhecia, não conhecia a sua lei. Não, conhecia sim, porque eu me revelei a todos vocês. Certo? Entendeu, irmã Sara? Senão eu passo o slide para a irmã depois. Não, é muita coisa para a irmã escrever. Limitações da revelação geral. Não expõe claramente a natureza moral de Deus e do homem, não possui conteúdo redentor, como eu falei, né? Tem um efeito condenatório e não revela Deus de forma específica. Agora a revelação especial ou específica, gente. Revelação especial é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de seus desígnios a certas pessoas em determinados tempos e lugares, possibilitando a elas um conhecimento mais específico dele.
Na revelação especial, Deus mostra aspectos da sua natureza e de seus planos que não são vistos na revelação geral, como, por exemplo, a unicidade divina, sua graça, seu plano de salvação. O principal propósito da revelação especial é a redenção do homem. E onde está isso? Na Escritura. Aqui, de maneira específica, que ele se revelou a nós, na sua palavra. Então, nós podemos conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez na história e o que ele fará no futuro. Entendeu? E ele revela a nós ali o seu Filho. E, revelando o seu Filho, nós podemos entender o Evangelho e ser salvos mediante o que ele deixou, ou seja, mediante o Evangelho. Só que isso está limitado às pessoas que têm contato com a Escritura e com o Evangelho. Dá para entender? Então, por isso que a gente fala revelação geral para todo mundo e revelação específica ou especial para alguns que têm contato com a Escritura. Esse, né? Que nem, Hebreus 1, né? No passado, né, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, antigamente, no Antigo Testamento, ele falou de várias formas, de várias maneiras aos pais pelos profetas, certo? Hoje, o autor de Hebreus falando, né, ele nos falou pelo seu Filho, ou seja, o próprio Deus se encarnou e esteve entre nós, e se revelou a nós, né? Seu evangelho, tudo. Então, né? Só que isso foi para um grupo fechado de pessoas, né? Toda a terra não tomou ciência quando o Filho de Deus veio à terra. Foi aos poucos, quando a mensagem foi sendo manifesta para todos os povos, entendeu? Então, por isso que fala, ela tem conteúdo salvífico, só que ela está reservada às pessoas que têm acesso. Não, pelo Diga. qual também fez o universo. Jesus Cristo, Deus, lá no início da criação. Isso, exatamente. Exatamente. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. E em João fala que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele nada foi feito, né? Nada podia ser feito. Né? Então, Cristo também, ele é o autor. Por quê? Deus é trino, lembra? Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o ponto. Né? Os três estavam trabalhando. Ali você vê Deus, no princípio criou Deus. O Espírito dele pairava sobre a face do abismo, né? Que ele fala ali, né? O tohu vabohu. Ouviram essa palavra? É em hebraico, né? Breshit bara Elohim het hashamayt vet hara, né? Aí fala tohu vabohu. Tohu vabohu é sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus planava sobre a face das águas. Não, a tradução tá lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se a minha esposa tivesse aqui, ela falou, não, você errou, você não falou certinho o hebraico aí. Então, característica. A revelação especial é limitada àqueles que têm acesso ao registro bíblico de forma escrita e oral. Né? É o que a gente fala, né? Para você ser salvo, você tem que entender o evangelho. Então por isso que a gente se empenha na questão missionária, gente. Para levar a escritura, levar a palavra de Deus aos povos, porque só ela tem o conteúdo salvífico. Só ela tem as palavras de vida eterna para trazer os povos a se reconciliarem com Deus. Por isso que a gente investe em missionário para todo canto do mundo. Por isso que a gente não mede esforços para pregar o evangelho, para estar aqui com vocês. Né? Porque vocês aprendem de Deus, aprendem do seu Criador e aprendem o meio como ele ordenou, organizou para que as pessoas sejam salvas, ou seja, através do seu Filho. Uma pergunta? O irmão não pode falar, né? Não, não dá, né, irmã? Não dá, né? Eu deixo falar uma bala aqui, tá, irmão? Não, tranquilo. E eficaz para promover salvação, né? Meios de relação especial, fenômenos físicos, fatos históricos, palavras proféticas e na pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu trouxe um pedacinho do livro, tá acabando já essa parte, gente. Revelação. Oi? Tem um bicho rodeando. Ah, tá, Diogo. Uma moscona. Revelação objetiva e subjetiva. Eu trouxe aqui as palavras de J.I. Packer no seu livro Vocábulos de Deus. J.I. Packer é um grande escritor, né, morreu esses tempos atrás, acho que foi uns 4 anos que ele morreu, se não me engano. Ele escreve muito sobre os puritanos, né? E ele fala sobre a revelação objetiva e específica.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Né? 2 Coríntios 4:4. Aí ele fala, não basta que Deus desvende os seus segredos, né? Aqui, ó. Não basta que Deus, olha só, lembre disso, não basta que Deus revele os seus segredos e torne claros os seus mistérios perante os homens caídos, pois eles estão cegos. Lembra que a gente falou de morte espiritual? Então, é isso aí. Os judeus, diz Paulo, não podiam compreender o Velho Testamento, isto é, a revelação objetiva de Deus para eles, porquanto havia um véu sobre as suas mentes. Você já viu isso? O judeu, ele lê o Antigo Testamento, ele tem contato com as promessas de Deus lá, só que ele não consegue enxergar Cristo lá. Ele lê e não entende. Eu achei interessante esses dias aí, um youtuber lá foi lá e deu Isaías 53 para o judeu ler. Ele leu. Ele falou, aí ele perguntou, onde é que isso aqui está escrito? Ele falou, Novo Testamento. Ele falou, não, Antigo Testamento. O Testamento, ele até assustou. Porque se você lê Isaías 53, né? Parece, se você coloca, olha lá, parece que Isaías está ao pé da cruz narrando os acontecimentos. Né? É fantástico. Tanto que o judeu falou, não, isso aqui está no Novo Testamento, se refere a Jesus. Aí quando o cara falou, não, isso aqui está no Antigo Testamento, Isaías 53. O cara já tomou um susto assim, não pode. Ele lê lá, só que ele não consegue enxergar Cristo lá, porque ele está cego. Paulo fala que está posto um véu sobre os olhos dele. E esse véu é tirado quando eles se convertem. Aí eles conseguem contemplar Cristo. O mesmo acontece quando qualquer porção da verdade de Deus é apresentada a qualquer dos filhos de Adão. O homem, em seu pecado, é incapaz de aprender corretamente a revelação geral ou a revelação especial de Deus, visto que sua capacidade de discernimento espiritual foi praticamente inutilizada. Aí ele fala, se a revelação objetiva tiver de ser acolhida, ou se o homem tiver de responder a ela, Deus terá de retirar o véu do coração do homem, restaurando a visão espiritual. Essa é a operação a qual Paulo se referiu em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi a operação da revelação subjetiva que Paulo descreveu em seu próprio caso, ao dizer que aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Então, para a gente entender, né, para a gente acatar as palavras de Deus, o Evangelho, Deus tem que vir e nos dar vida. Deus tem que vir e tirar o véu. Deus tem que vir e curar a nossa cegueira, para que a gente entenda o Evangelho e creia nele. Se Deus não vier até nós, lembre, nós não vamos até ele. Por isso que a gente fala, é graça, é misericórdia. Se Deus não agir por nós, em nós nunca, a gente está morto, né? Como a gente falou na última aula. Né? Aprove revelar seu Filho em mim, isto é, mediante um ato iluminador dentro do seu próprio espírito. Foi esta revelação que Cristo reconheceu quando disse a Pedro que fora o Pai que lhe revelara que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, em Mateus 16:17. Aí ele fala, né, para completar. O processo da manifestação objetiva precisa ser complementado por um ato de iluminação interna. Se o homem tem de chegar ao conhecimento de Deus, dois véus têm de ser retirados, aquele que oculta de nós a mente de Deus e aquele que cobre o nosso coração. Em sua misericórdia, Deus remove ambos, assim como o nosso conhecimento de Deus, do princípio ao fim, é um dom gracioso dele. Lembre disso. É um dom gracioso dele. Eu sempre falo assim, ó, você vai falar a palavra de Deus. Sua palavra vai chegar até os ouvidos só. Só que quem faz descer do ouvido para o coração é Deus. Por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos pela misericórdia de Deus. Senhor, se revela a esses meus entes queridos, meus amigos, porque só o Senhor pode fazê-lo. Eu não tenho poder para fazê-lo. Eu não tenho poder para inflamar palavras. É o Senhor que inflama as palavras no coração dos ouvintes. Por isso que a gente clama sempre pela misericórdia. Se revela a Ele, Senhor, para que Ele creia, para que Ele te busque, para que Ele te sirva. Né? Sem Deus fazer isso, eles nunca irão a Deus. Então, essa, queridos, é a doutrina aí da revelação. Deus se revela para todos,
né? Só que de maneira específica na Escritura. E só que para você entender essa revelação, Deus tem que vir até você e te dar vida. Amém? Essa é a aula de hoje, né? A questão da Escritura e revelação. Né? Depois a gente continua aí mais aí no livrinho que eu dei para vocês, né? Que vai falar sobre todas essas questões também. Tá certo? Né? Resumos e aplicações. Em que ano foi escrito Gênesis? Gênesis foi escrito, eles saíram do Egito ali mais ou menos, que a gente fala ali o faraó Tutmoses I e Hatshepsut, que seria a mãe adotiva de Moisés, foi ali por volta de 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo, né? 1500 antes de Cristo. Que é ali onde ocorreu o êxodo, né? Mais ou menos ali. Aí você sabe dessa história, né? Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer. Tem dúvida? Então, Deus remove o véu do nosso coração, dos nossos olhos. Sim. Palavra que nos leva das trevas à luz. Das trevas à luz. É, projeto Sola na veia aí, ó. Irmão, Diga, irmã. falar de um assunto que pega nós. Vai lá. A gente fala de revelação, né, no nosso meio pentecostal, no nosso era meio pentecostal, Sim. como uma coisa revelada por Deus. Certo. A gente deve acreditar que não são revelações e que a única coisa que foi a revelação já está aqui. A única revelação que existe é a palavra de Deus. Como que a gente pode, por exemplo, a irmã falou do bolo, mas a gente pode falar coisas mais específicas. Sim. Tipo, uma viagem, uma mudança de cidade. Aí uma pessoa chega e fala assim, olha, pode ir lá entregar seu currículo que vai dar certo. E você vai lá e dá certo. Esse tipo de profecias que acontece, que entende como revelação de Deus a pessoa que tem essa maneira de ver. É entendida como adivinha? Que nem. Às vezes pode ser até encarado como a adivinhação, né? Mas é que, tipo, funciona assim. Que nem. Vamos pegar assim, né? Toda revelação, toda doutrina já foi revelada pelos apóstolos e pelos profetas, né? Que a igreja é fundada nisso, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por que a gente diz que não tem mais profetas hoje? Né? Porque se houvesse profetas hoje, a Bíblia estaria aberta a novas revelações. Então tem conteúdo novo aí trazendo por essas pessoas que se dizem profetas. Por isso que nós dizemos que não tem mais profetas hoje, que trazem novas revelações. A Bíblia está fechada nos seus 66 livros. Né? Então não tem mais essa questão de revelação. Só que tem casos que pode Deus falar com você por sonho, né? Trazer algum irmão falando tal. Amém. Né? Eu acato essas coisas assim. Porém, isso não serve para orientar a igreja. Jamais. Como aquela irmãzinha lá, né? Você teria coragem de fazer a cabeça por mim? Deus revelou para ela lá. Falou que falou com ela e faça isso. Isso tornou normativo para a igreja, para a conduta da igreja. Então, aí a gente já tesoura essa questão aí. Que nem, Deus já falou comigo em sonhos. Já mostrou para mim com quem eu ia trabalhar. Né? E eu, lá, tal. E aconteceu. Já aconteceu. Falei, uau, né? Só que isso nunca pode... tudo que eu sonhar agora, não. São experiências particulares de vocês. Fiquem para você. Nunca use isso como regra, né, para a prática da igreja. Você deve crer naquilo que você está sonhando, naquilo que a irmãzinha lá falou para você e tal. Se aconteceu, fique para você. É uma experiência você com Deus. Geralmente eu falo nessa questão. Mas nunca use isso para orientar a igreja. Não, busquem sonhos, busquem revelações. Deus vai falar com vocês e coisa e tal. Não façam isso, isso destrói a igreja. Como aconteceu com aquela irmãzinha lá. Destruiu uma igreja, né, por causa de experiências pessoais. Por isso que a gente falou, se você toma a Bíblia como única regra de fé e prática, você está seguro, gente. Né? O que ela manda você crer, você crê. Aquilo que ela manda você praticar, você pratica. Aquilo que ela manda você jogar fora, chutar fora, você chuta fora. Entendeu? Então, essa é a norma que rege, que orienta a gente. Né? Mas pode ocorrer, que nem a irmã falou, essas questões. Deus falar para você através de um irmãozinho, né, e tal, e acontecer. Né? Eu não nego isso. Já aconteceu comigo já. Entendeu? Até numa pregação, o pastor falar tal, assim, vem na minha mente. De fato, Deus está falando isso mesmo, né? Que não é hora, tal, e eu acatei isso e eu me dei bem, né? Deus mostrou, ainda bem que você saiu de lá, porque
a pessoa fez isso, isso e aquilo. Né? Graças a Deus. Né? Aquela palavra que veio lá era de Deus mesmo. Entendeu? Só que nunca pode ser usado como norma para a igreja. Edificação própria. Edificação própria. Eu não tenho problema nenhum. Mas individualmente, para a vida particular. Por exemplo, tem um costume de questão de buscar o direcionamento de Deus. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade. Então eu vou pedir um sinal. Sim. Pedir um sinal. Você vai ser que nem, né? Como é que fala o nome dele lá? Ai, os 300 lá, dos 300. Gideão, vai pedir prova. Mas eu vou fazer isso para quase tudo na minha vida. Por exemplo, eu vou casar, eu vou colocar essa responsabilidade sobre a revelação que eu vou receber, Sim. sobre o profeta que vai pregar para mim. Sim. Como que daria para Então, a gente lida... A Bíblia tem tudo que você precisa saber para a orientação da sua vivência na Terra. Né? Como você... eu vou casar. Como é que eu vou casar? Com quem que é, Senhor? Você vai analisar segundo os parâmetros da Escritura. Né? Se ela é uma boa mulher, se ela é submissa aos pais. E tem inúmeras regras que você vai olhando ali que se encaixa, entendeu? E aí você vai tomando ali. Aí é que a gente fica preocupado, né? Será que ela é mesmo, Senhor? E tal. Mas todo casamento, ele pode dar certo se os dois cumprirem com os papéis deles. Tanto ela como o outro cônjuge, o marido, né? Se você cumpre os seus papéis, vocês vão se dar bem, gente. É tranquilo, vocês vão levar a vida que Deus quer que vocês vivam. Porque vocês vão se submeter mutuamente, você vai amar a sua esposa a ponto de dar a vida. Imagina o marido de vocês, eles têm esse raciocínio, eu dou a vida por vocês. Vocês vão ter dificuldade de submeter o marido de vocês? Não. Com amor, esse homem morre por mim. Morre, né, irmão Milton? Tem que morrer, irmão Milton. Minha mãe ficou mordida, que minha esposa chegou assim pra ela, não, o único que o meu marido tem que morrer é por mim, né? Não é pela mãe, pelo pai, pelos filhos, não. Minha mãe ficou brava, falei, mas mãe, a escritura manda, entendeu? Ela é se vocês duas lá tiver pra morrer, eu vou ter que salvar ela, não é a senhora não. E ela ficou, eu falei, não, mas é o que a Bíblia manda. Eu acho que eu te renegava como filho. Então, no caso, olha, quando eu vou buscar um direcionamento do Espírito Santo, Sim. eu vou às Escrituras. Sim. Eu vou estudar a palavra, eu vou ver o que a Bíblia me diz sobre aquilo. Eu vou procurar um emprego. O que é um emprego que glorifica a Deus? Sim. O que é um casamento que glorifica a Deus? Porque você vai falar assim, esse emprego, eu vou entrar lá, o horário, ele vai me permitir adorar a Deus, ou eu lá dentro ele não vai infligir o que Deus ordena para mim, eu tenho que ser meio que vigarista lá, mentir no meu trabalho e tal. Você já olha por essas coisas, porque a palavra de Deus te dá uma norma para você viver. Deus quer que você viva desse jeito. E nesse emprego que você tá, ou que você vai entrar, dá para você viver segundo a orientação de Deus? Se não dá, tá, não, entendeu? Mesma coisa. E você vai caminhando assim. Então, resumindo, eu não preciso ser direcionado ou dirigido por revelações. Por revelações. Por profeta. Por exemplo, chega um irmão e prega algo para mim que vai fazer eu mudar de decisão. Eu tomar uma decisão. Aquela pregação eu não preciso exatamente considerar como um direcionamento e nem entender que eu estou em falha perante Deus, se caso eu não... É porque a gente fica meio nessa superstição. Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que eu faço? Será que eu vou estar desobedecendo? Acho que cada caso é um caso, entendeu? Mas de fato é complicado. Eu me vejo assim também. Senhor, será que é da sua vontade que eu faça isso? Será que é da sua vontade que eu vá para aquele emprego, ou fique aqui, ou faça isso, ou faça aquilo? A gente sempre está buscando essa confirmação. Por quê? Porque nós queremos estar tranquilos. Né? Queremos estar segundo a vontade de Deus, caminhando lá. E cada caso você vai ter que avaliar. Né? Só que eu diria para você que não tome como que exista profetas hoje, e nem revelações novas. Né? Geralmente contra a doutrina e prática. Né? Nós temos a Bíblia fechada nos seus 66 livros. Não tem mais novas revelações. Né? É porque hoje está muito exacerbado. Né? A gente vê profetada torta direito. Doutrina de Cristo mesmo, né? Coisas particulares, pessoais. Não é sobre isso, né? Isso, não é nada particular. Particular. Por exemplo, assim, não vai ter novos céus e aí agora o céu vai ser lá em Marte. Aí a pessoa trouxe nova revelação. Então você tira fora.
Tanto que as seitas, elas geralmente, elas adotam outro meio de revelação. Os Mormons, né? O que eles têm lá? O livro de Mormon. Tanto que Paulo foi expresso, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, diferente daquele que eu preguei para vocês, considerem amaldiçoado, anátema. E Joseph Smith lá diz que recebeu uma revelação, né, do anjo Moroni, que mandou ele escrever ali, né, pegar ali as tábuas em egípcio reformado, traduzir, né, ele colocava uma lupa na frente, via a tradução e escreveu o livro de Mormon. Né? E eles têm outra questão de autoridade, não é só a Bíblia mais o livro de Mormon. Né? E isso distorce a prática deles. Tanto que lá fala que você vai virar Deus. Né? Você crê em Jesus para você virar um Deus depois. Por aí vai. Que nem o Adventismo do sétimo dia. Né? Eles adotam a sua profetisa Ellen White. A Ellen White ela traz um monte de coisa que fala que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ele entrou lá no templo celestial e está fazendo expiação lá e por aí vai. Nossa, aí você fala, nossa, não tem nada a ver. Porque adotaram novas revelações. Entendeu? Eles falaram que a Bíblia não é mais suficiente. E por aí vai. E isso desvia, isso prejudica a igreja e muito. Né? Que as pessoas querem isso, gente. Meu Deus. Isso é blasfêmia, né? Isso é, você traz o livro santo e você desvia as ovelhas de Cristo da verdade. Por isso que a gente adota que nem os credos e confissões, que são barreiras para você não cair em heresia. Porque a gente tem esse cuidado, que a gente quer permanecer na ortodoxia, na doutrina reta. Por isso que os credos e confissões atuam como barreira. Ó, minha interpretação parte daqui, ela bate no credo e volta. E fica bem, fica saudável. Quando não tem, quando as igrejas não adotam, a interpretação vai para onde você quiser. Então, aí vira bagunça. É o que a gente está vendo hoje na igreja brasileira. O que você vê hoje nessas igrejas pentecostais e neopentecostais é a falta de uma declaração de fé, de uma confissão de fé que coloca muros, né? Que retém, que não faz com que as pessoas caem em heresia. Geralmente é o que eu falo, você não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Aí você atira para qualquer lado. Você faz o que você quiser. O profeta mesmo foi aqueles que caminharam com Jesus, né? Isso, 12, né? isso. Os 12. É que a gente fala os apóstolos e profetas, a Bíblia fala. Que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Né? E a gente fala que depois que o último livro da Escritura foi escrito, está fechado. Ninguém mais trouxe nova revelação. Tem gente que tentou trazer nova revelação. Montano, no século II, né, ele criou o montanismo. Ele deu a data da volta de Jesus, falou que Jesus ia voltar na cidade de Pela. E os cristãos lá que seguiram ele lá, venderam tudo e foram para a cidade de Pepusa lá e tal, para a volta de Cristo. Né? E um monte de coisa, tem um monte de seita. A data foi no século II, mais ou menos 130. Mas mais ou menos 130 depois de Cristo, mais ou menos. Vamos falar dos profetas mesmo, né? Isso. Mas não, tiveram profetas no Novo Testamento também. Por isso que ele fala, a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Que nem teve o profeta Ágapo, que profetizou que Paulo, se ele fosse para Jerusalém, ele pegou um cinto e jogou nele assim, e falou, Deus está falando que vai acontecer isso, isso e isso com a pessoa que estiver enrolada nesse cinto. E falando que Paulo ia ser preso mesmo quando chegasse em Jerusalém. Já aconteceu. Ágapo também ele profetizou uma grande fome, e na época do imperador Cláudio, mais ou menos ali pelo ano 49 depois de Cristo, teve uma grande fome. Tanto que as igrejas da Ásia, né? Tanto da Europa também, eles davam ofertas para sustentarem os pobres da Judéia. Né? Porque deu uma grande fome na época, tal, e por aí vai. Esse negócio de revelação, porque, vamos ver, até mesmo quando a pessoa usa a Bíblia, não como uma forma de extrair dela a doutrina, mas como uma forma de inspiração para se pregar algo. Sim. Porque é a questão muito do sentimento, né? Sim. E isso pode acontecer, por exemplo, a questão que a gente leu hoje de 2 de Timóteo, quando fala toda a Escritura, a Bíblia, a Escritura é inspirada, né? É inspirada. Se a gente pegar algumas traduções, vai estar lá, toda a Escritura divinamente inspirada é útil como palavra de Deus. Sim. E depois, com os estudos e tudo, se chegou se entendeu melhor e colocou toda a Escritura
inspirada. divinamente É inspirada. porque daria margem para você talvez falar, nem toda escritura é inspirada. Né? Parte dela não seria. Que nem, tem várias linhas também, principalmente como é que fala? A nova ortodoxia, né? A nova ortodoxia fala assim que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Só que é mais no campo da experiência. Por exemplo, você vai ler um texto, não sei o que já aconteceu com você, você leu aquele texto e você, nossa, Deus falou comigo. Né? Deus falou tremendamente comigo através desse texto, naquela ocasião. Você vai ler o texto 20 minutos depois, um dia depois, o mesmo texto, e aquele texto não vai falar tanto com você naquele momento. Né? Então, naquele momento, não é palavra de Deus. Isso que a neo-ortodoxia falava, né? Os neo-ortodoxos. Então, a Bíblia contém, ela não é, ela contém. E só contém quando? Quando você tem aquela experiência, você leu, falou comigo. Então, naquele momento, se tornou palavra de Deus. Né? Aí você também descamba para outras coisas também. Porque a gente crê que toda a Escritura ela é inspirada, palavra por palavra. Entendeu? Tanto que a gente vai ver a formação, se tem alguma coisa, um erro, tal. Tem 2 tipos de manuscritos, né, que a gente usa, por isso que tem algumas bíblias diferentes. A gente vai ver tudo isso daí na questão da escritura, gente. Mas vocês podem ter certeza que não tem erro na escritura, né? Às vezes tem troca de palavras. E outra, ela é toda inspirada. Toda ela é inspirada por Deus. Por isso que a gente leu, né? Ela é útil para orientar o povo de Deus no caminhar santo. Mais alguma pergunta? Manda ver, manda brasa. Por que eu trouxe essa questão, né? Justamente por causa disso. Porque a gente que vem do movimento pentecostal, não pentecostal, a gente acaba tendo esse costume. E a questão da revelação, por exemplo, eu tenho um sonho. Eu tive um sonho, eu tenho um sentimento no meu coração, eu acho que, eu entendo que vai acontecer tal coisa, eu tenho a necessidade de passar aquilo. E eu fico em sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Porque a gente se sente acusado. Acusado, né? Acusado. E uma coisa que é recorrente no nosso meio, isso até aconteceu um problema, uma irmã que eu estava conversando com ela, que ela falou assim, olha, eu não me sinto acusada em praticar tal ato. Por quê? Porque o Espírito Santo não me cria barreira. Meu Deus. E aí, porque é complicado. A função do profeta, no caso, do profeta, eu me refiro assim, atual, de trazer as doutrinas. Vou te iluminar um pouquinho mais, assim, para você ter isso na mente. Tem um livro de um puritano, William Pierce, chamado A Arte de Profetizar. Né? Excelente, leia esse livro, é curtinho, A Arte de Profetizar, que na verdade é a arte de pregar. Porque quando a gente olha para um profeta, o profeta, gente, coloque isso na mente de vocês, o profeta não era levantado para predizer o futuro. Não era essa a obra do profeta no Antigo Testamento, predizer o que vai acontecer no futuro. Não é. Deus levantava um homem, um profeta, para o quê? Advertir o povo, chamar o povo ao arrependimento. Então você pode ver, pode ler qualquer profeta, Deus falando através dele para chamar o povo ao arrependimento. E invariavelmente ele falava, você não vai arrepender? Vai acontecer isso, isso e isso. Deus está falando que vai acontecer isso, isso e isso com vocês. É o que os profetas faziam. Mas o propósito do profeta era chamar o povo ao arrependimento. Ou seja, eles pregavam ao povo arrependimento, arrepender, vocês estão fazendo isso, aquilo outro. Ele pregava ali contra o que eles estavam fazendo naquele momento, e chamava eles ao arrependimento. William Pierce, ele escreveu esse livro, A Arte de Profetizar, ou seja, é a arte de pregar, é chamar o povo de Deus ao arrependimento, chamar o povo de Deus a conhecer mais a Deus, e por aí vai. Então você colocando isso daí fica bem mais fácil. Eu não vou profetizar o que vai acontecer com o irmão amanhã. Né? E às vezes, e está de maneira exacerbada isso hoje, que a pessoa, tem alguém aqui com dor de cabeça, tem alguém aqui com isso, com dor e tal, com um filho problemático. Geralmente são coisas que acontecem com todo mundo, entendeu? E eles usam isso. Pessoas, olha, eu acho que tem alguém aqui com problema financeiro. 90% às vezes vai ter, entendeu? Acertou. Aí, ó, entendeu? Ele fala assim, eu tô indo para o meu pai, mas não deixei o Consolador. Aí tem outra parte que fala, não sei se é nessa mesma parte, fala assim que obras maiores virão. Sim, farão. Então,
profetizações e tal. E aí, como fica? Se cumpriu até João? É sobre isso que está se falando ali? Então, nessa questão que ele fala, né? Vos deixarei o Paracleto, Que é para quê? o Consolador, em grego. Aí já pega essa palavra. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Paracleto. Tem outra pessoa também que é chamada de Paracleto na Bíblia. Vocês sabem quem são? Quem é? É o assistente, se tornou assistente de Paulo, né? Barnabé, o filho da consolação, né? Ele fala, chama ele, né? Então, mas quando Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores que a minha, e fizeram. Jesus ele ficou só na Judéia. Ele pregou o evangelho só na Judéia. Para onde os discípulos foram? Né? Olha, O Brasil. isso. Olha só. Que nem o livro de Atos, ele fala dessa questão. Jesus falou, ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é isso, gente. Você vê, né, o evangelho em Jerusalém, na Judéia, indo para Samaria e depois até os confins da terra. Tanto que os apóstolos não queriam sair de Jerusalém. O que Deus fez? Mandou uma perseguição lá. Quando a perseguição veio, os mais medrosos foram para os confins da terra. Quando fala de obras, então é obras assim de Jesus Cristo, não é tipo milagres assim. Também, fantásticos. teve milagres também. Teve milagres. Pedro curou gente, Paulo curou. Paulo ressuscitou um menino que morreu. Ele pregou lá por umas 3, 4 horas lá, o menino estava na janela lá. Ah, tá cansado, hein, Paulo? Aí dormiu, caiu do 2º ou 3º andar, morreu. E Paulo foi lá e ressuscitou o menino. Agora, vamos voltar para o seminário lá para terminar a pregação. Né? E ele fez isso. Falam que a sombra de Pedro curava. Na Netflix tem, né, o filme de Paulo, né? Ah, aquele Nossa, excelente. eu chorei. Muito bom, muito bom, Nossa, muito bom, eu chorei. muito bom. Assista possível na Netflix. É que Paulo, o apóstolo de Cristo, né? É um dos últimos filmes que saiu. É muito bom, muito bom. Lembra do início? As Já frases mais deles. velho, não é? Isso, ele no final do ministério. Ele já estava na prisão mamertina, já Assista quase pra para ver, ir pro cepo muito lindo. cortar a cabeça dele. Né? E aquele lá também que foi muito lindo, foi aquele lá do Jesus, aquele, como que é mesmo? É que o irmão mandou assistir, The Coven. Ah, o The Chosen, né? The Chosen. Né? Então, nossa. The Chosen tem algumas coisas erradas lá, mas o bom do The Chosen ele mostra um Jesus humano. Entendeu? Porque geralmente quando nós assistimos filmes sobre Jesus, mostra como Jesus é Deus na Terra. Amém. E é Deus na Terra, né? Só que esquecem de falar da vida humana dele, assim, sabe? E Jesus tem 2 naturezas, divina e humana, né? Que é o que a gente chama de união hipostática. Vocês vão aprender isso também. Ele fala sobre quando que o Mateus estava implicando com Pedro, né, irmão? Aí o Pedro estava magoado, não tinha aquelas... os dois não foi se acertar assim. Aí depois o Jesus fala assim, olha, como que pode, né, um dos meus apóstolos, né, meus seguidores, está um magoado com o outro. Nossa, aquela parte. Ah, mas tinha briga, nossa, tinha. Pedro era cruel, gente. Pedro era cabeça dura, né? Vocês já viram lá no Getsemane, lá? Foram prender Jesus, Pedrão puxou a espada, decepou a orelha do soldado Malcolm, né? Aí Jesus, não, guarda, embainhe essa espada. Ele é muito expressivo, né? Não conseguia. Pedro, vou lavar os pés. Não, senhor. Vou lavar de todo mundo aí, não. Meu não vai lavar, não. É porque aquela função era do escravo mais baixo que tinha, que era o lava-pés. Pedro, se eu não lavar, não pode entrar no reino. Não tem parte comigo, então eu né? quero que lava tudo, senhor. Lava tudo. Aí ele fala, vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Amém, gente. Ok? Vocês querem ter história da igreja agora também? É rapidinho. É a primeira aula de história da igreja. Aí é com vocês. Hein? Pode ser. E os dois louvores vai cantar agora? Quer cantar? Vamos, nós cantamos. Como que eu não tinha pensado? É que geralmente a gente canta no começo, mas a gente pode cantar agora. Gente, mas a gente já cantou, né? Então...